o nosso palestrante da noite, o Sérgio. Eu acho que eu sou um pouquinho usado, porque achei aqui na zona. Agora sim. Muito boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus esteja e permaneça conosco agora e sempre. A nossa irmã, a preparação do ambiente aqui para nós, nos falou de algo que talvez a gente pense bastante, mas tem medo às vezes até de perguntar. Obrigado, doutor. Tem medo até de perguntar, né? O que vai acontecer com a gente depois que a gente for embora daqui? Alguém já pensou nisso? Alguém já trouxe isso para a sua racionalidade? Uma perguntinha. Todos aqui são espíritas? São mesmo? Conhece bem a doutrina espírita? Alguém chega na casa hoje pela primeira vez ou não? Sejam todos muito bem-vindos. Aos demais a gente pode considerar então o espírita pelo menos a segunda viagem, né? Não a primeira viagem. E sendo espíritas, ou já tendo algum esclarecimento sobre a doutrina espírita, a gente tem certeza do que vai acontecer depois que a gente for embora daqui? Porque a nossa irmã na leitura, todos prestaram atenção, nos falou justamente do que nós vamos esperar do lado de lá, não é mesmo? Todos nós sabemos o que a gente vai enfrentar do lado de lá, não? Temos uma ideia? Imaginemos aquele paraíso, aquelas nuvens, a gente deitado nas nuvens flutuando. Será que vai ser assim? Asas nas costas, auréola na cabeça. Eu estou falando só do lado bom, tá? Do lado ruim eu não vou falar não. Imaginemos. Mas alguém já pensou racionalmente, entendendo o que pode acontecer do lado de lá? E quando a gente pensar do lado de lá, como a nossa irmã, tem uma pinceladinha. Será que a gente vai ficar lá sempre ou a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta? Vou fazer uma pergunta aos que já estão na casa há mais tempo, ou dentro da doutrina há mais tempo. Acreditam que a gente vai voltar um dia para cá? Acreditam mesmo? Mas acredita mesmo ou acredita assim mais ou menos, porque está dentro de uma casa espírita? Vamos mudar então o verbo. Em vez de acreditar, vocês sabem que nós vamos voltar para cá? Tem certeza? A maioria. A maioria. Duas pessoas falaram absoluta é a maioria. Todos nós, inclusive, fica numa certa dúvida, não é mesmo? Voltamos, não voltamos, estudamos que vamos voltar, mas como voltaremos? Afinal, existe esta tal de reencarnação? Alguém acha que está aqui pela primeira vez esse planeta ou não? Segunda? Alguém acha que volta para cá mais quantas vezes? 3 ou 4 milhões. Uma coisa a gente pode ter certeza absoluta, que a gente não aprendeu tudo nessa encarnação, não é mesmo? E se a gente não aprendeu tudo nessa encarnação, a gente vai ter que voltar mais algumas vezes para cá. Mas a gente não tem certeza como vai ser isso. Aliás, a gente não tem nem certeza se isso vai acontecer, né? Vamos dizer assim. Deixa eu dar uma historinha para vocês, mudando um pouquinho só a ótica da coisa. Nós temos alguma gestante aqui entre nós hoje ou não? Será que são gêmeos? Porque a historinha é de 2 gêmeos que estão dentro do ventre da mãe. Eu vou ler, vai ficar bem literal. A historinha chama-se Vida Após o Parto. Começa assim: uma criancinha dentro do ventre da mãe com outra criancinha, gêmeos. Uma pergunta para a outra:
Você acredita em vida após o parto? A outra responde, claro, nós respondemos. Deve haver algo após o nascimento. Talvez estejamos aqui principalmente porque precisamos nos preparar para o que seremos mais tarde. Aí ela fala, bobagem, não há vida após o nascimento. Afinal, como seria essa vida? É aquela coisinha, não tem vida após a morte, não. Mas como será que seria? É aquela dúvida sobre a coisa que a gente não acredita, mas sempre tem uma dúvida. Né? E o outro fala, não sei exatamente, mas certamente haverá um mais luz do que aqui. Talvez caminhemos com nossos próprios pés e comamos com a nossa boca. E o outro fala, isso é absurdo. Caminhar é impossível e comer com a boca é totalmente ridículo. O cordão umbilical nos alimenta. Além disso, andar não faz sentido, pois o cordão umbilical é curto demais. E o outro fala, mas eu sinto que há algo mais. Talvez seja apenas um pouco diferente do que estamos habituados a ter aqui. O outro fala, mas ninguém nunca voltou de lá. O parto apenas encerra a vida. E afinal de contas, a vida é nada mais do que a angústia prolongada na escuridão. Os pessimistas. Bem, não sei exatamente como será depois do nascimento, mas com certeza veremos a mamãe e ela cuidará de nós. O outro fala, mamãe? Você acredita em mamãe? Se ela existe, onde ela está? Onde? Em tudo à nossa volta. Nela e através dela nós vivemos. Sem ela não existiríamos. O outro fala, eu não acredito. Nunca vi nenhuma mamãe, por isso é claro que ela não existe. E complementando, bem, mas às vezes, quando estamos em silêncio, posso ouvi-la cantando, ou senti-la afagando o nosso mundo. Penso que após o parto, a vida real nos espera, e no momento, estamos nos preparando para ela. Será que em algum momento nós poderíamos ser essas duas criancinhas dentro do ventre da mãe, prontas para nascer, duvidando ainda se há vida após o parto? Hoje todos nós temos certeza, não temos, que existe vida após o parto. E pelo que eu vi, todos nós acreditamos que existe vida após o desencarne. Mas como será então essa ida e vinda? E se estamos numa casa espírita, será que esta ida e vinda foi inventada pelo espiritismo? Pela doutrina espírita ou não? Eu acho que não. Para nós termos uma ideia, vou citar 2 exemplos. O hinduísmo, através de uma prática que eles têm chamada Sansara, nos fala dos diversos nascimentos e mortes, uma ida e vinda constante, com a finalidade da elevação e aprendizado. E um outro exemplo que a gente pode citar, talvez mais próximo de nós, foi justamente aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos. Vocês já ouviram falar dessa conversinha que teve? Quando Nicodemos fala, como é que eu posso voltar para cá, entrando ou reentrando no ventre de minha mãe? E qual foi a resposta de Jesus? Se você não consegue, sendo doutor da lei, entender destas coisas do mundo, como é que eu posso lhe falar das coisas celestiais? E deixou a conversa em aberto. Logicamente, Jesus sabia que muito tempo depois viria a doutrina que nos esclarece. E que nos tira simplesmente a crença e nos traz a certeza dessa ida e vinda do mundo espiritual. Mas, afinal de contas, para que ela serve? Já se perguntaram isso? Por que eu estou reencarnado? Por que eu estou voltando aqui? Por que eu vou ter que voltar mais alguns milhões de vezes para esta vida? E a gente pode pegar um exemplo de uma escola. Afinal de contas, a gente vai numa escola e dentro dessa escola você tem várias séries na mesma escola. E dentro dessas séries você tem várias aulas, ou perdão, várias turmas. E dentro dessas turmas você tem aquela turma específica. Nós temos professor aqui entre nós, então, além de mim. A professora sabe muito bem o que eu estou dizendo. Quando a gente entra na sala de aula e vem aquele aluno que você dá a matéria para ele, passa o programa, passa o conteúdo, ele assimila bem, ele vai para casa, faz a lição de casa, estuda bastante, vem para a hora da prova, você vai bem na prova. Esse é o sonho de todo professor, não é mesmo? Muito bem. Mas nós temos também aquele aluno que vai para a sala de aula, se esforça, presta atenção, às vezes senta aqui na fila do giz,
não consegue assimilar da primeira vez que a gente fala. Ele vai para casa, lê de novo, estuda de novo, se empenha, se esforça, mas não consegue assimilar. Alguma coisinha ele pega, entende, aprende. E quando chega na hora das suas provas, ele vai bem, mas não vai tão bem quanto aquele outro aluno. Dentro dessa mesma turma, nós temos um outro tipo de aluno, que talvez esse a gente conheça mais, porque a gente foi um pouquinho dele também, que a gente vai na escola para comer a merenda. Ele vai, não participa da aula, incomoda o professor, fala para chuchu, senta lá no fundo da sala com o celular na mão e fica o dia todo, se não todas as aulas, alheio. E o ano está passando. E as lições estão sendo dadas e ele não assimila. E não aprende nada. E não mostra o menor interesse em aprender nada. E tem aquele último aluno, eu vou pegar só 4 exemplos, tá? Que nem vai na escola. Está matriculado, está lá, mas nem aparece. Quando aparece uma vez ou outra, parece que não existe. Chega lá no final do ano, nessa época, mais ou menos assim, a gente vai ter a famosa prova de aprovação para um outro nível de conhecimento. A prova de passar de ano, que a gente passava e ficava morto de medo. Mas essa prova chega uma hora. E quando esse aluno que foi esforçado, que aprendeu, que levou a lição de casa a sério, que lia, que pesquisava, que prestava atenção na aula, respeitava o mestre, enfim, chega lá na prova, ele vai ser promovido para um nível superior, não é mesmo? Aquele outro aluno um pouquinho mais difícil de entender a matéria, ele vai ter dificuldades para essa elevação, para essa aprovação, e vai ser proposto para ele novamente repetir novamente as lições. Aquele terceiro tipo de aluno que pouco se importava, apesar do presente, com tudo aquilo que estava sendo lhe ensinado, lhe dito, ele vai chegar num determinado momento e será reprovado. E aquele aluno que nem apareceu na sala de aula, então, já está reprovado. Em qual será desses alunos que nós nos encaixamos melhor? Quando a gente percebe que nós estamos numa escola da vida, neste retorno a esta vida, e que várias são as lições que nos estão sendo dadas dia após dia, a gente percebe que nós temos que nos empenhar bastante. Certamente nós não vamos aprender tudo que nos está sendo dito. Hoje, por exemplo, devemos ter passado por inúmeras lições, e algumas delas devemos ter sido muito bem, mas outras delas, infelizmente, falhamos. Tivemos alguns deslizes, alguns pensamentos, algumas palavras. Por exemplo, o primeiro pensamento que veio hoje à mente dos senhores, qual foi? O de agradecer a Deus pela vida? Nossa irmã, aliás, falou disso, né? Muitos de nós, talvez nenhum de nós, vamos dizer assim, mas alguns de nós nesse nosso planeta talvez não estejam encarnados amanhã. Nós tivemos o exemplo de uma pessoa muito conhecida, de ontem, Miele, que dormiu e dizem que não acordou. Não, acordou, mas não aqui. Acordou no outro plano. Será que nós podemos estar sujeitos a isso também, ou será que nós não? Sim, todos nós estamos sujeitos. Mas quando nós chegar nesse momento desta prova final, como será que a gente vai se apresentar perante a Deus? Perante aquele que vem até nós e faz a aquisição de como nós aprendemos as lições que nos estão sendo dadas. Nós poderemos exigir a elevação para um nível superior? Quem se acha que já está nesse ponto? Um nível acima, bem acima nosso. Por exemplo, um nível como o Dr. Bezerra de Menezes, já deve ter ouvido falar dele, foi convidado a ir, quando desencarnou daqui, ele veio receber o convite para um nível superior espiritual e não aceitou, porque ele via muito sofrimento entre nós. Ele falou, enquanto houver sofrimento aqui, eu quero permanecer entre as pessoas aqui. Mas todos nós assimilamos muitas dessas lições, mas não vamos conseguir aprendê-las na totalidade e teremos que voltar para cá. Somos então como aquele segundo tipo de aluno, que vem, frequenta, estamos aqui, estamos interessados nesse conteúdo que está sendo dado. Cada vez que lemos ou que ouvimos uma exposição doutrinária, ou um tópico de um livro, ou uma colocação a respeito de um determinado assunto, aquilo nos interessa, mas temos um pouquinho de dificuldade para assimilarmos. Iremos certamente, pelo menos, perceber as ideias surgindo, mas às vezes não conseguiremos assimilar plenamente a lição que está sendo dada.
E teremos que repeti-lo. Sim, certamente. Dependerá dessa nossa repetição voltarmos para aquela mesma professora, para aquele mesmo colégio, talvez até para a mesma classe do nosso comportamento agora. Ou imaginemos, a gente às vezes vê as pessoas reclamando do local onde estão encarnadas, não é mesmo? Puxa, esse meu país é assim, esse meu país é assado, essa minha cidade, mas não sabe o quanto é difícil em outros lugares. E não valoriza esta própria encarnação, esse próprio lugar onde está vivendo. E num determinado momento, quando for tentar fazer a reentrada no plano carnal, na sua próxima reencarnação, ele vai pedir assim: olha, eu quero voltar de novo lá naquela cidade, lá em Santa Catarina, aquele mar bonito na frente, aquelas pessoas tão belas, tão educadas, tão comportadas ao meu lado. Eu quero poder frequentar o Ramatiz, eu quero poder frequentar a doutrina espírita. E aí chegam para nós e falam assim: tá bom, mas o que vocês fizeram lá para poder passar por isso novamente? Não, a gente ia lá, mas a nossa ideia estava onde? Estava lá em casa, estava na novela, estava no jogo de futebol, estava em outro lugar, estava lá, fisicamente presente. Aí eles falam para a gente assim: poxa, então vocês não aproveitaram nada das lições. A gente vai tentar colocar vocês de novo lá, pelo menos no mesmo país, mas não vai ser tão fácil. Nós vamos colocar vocês em outro lugar, para valorizar um pouquinho cada coisa que a gente aprende no dia a dia. Isso é natural, isso não é um castigo, não é uma imposição. É coisas que nós mesmos hoje estamos plantando. Agora imaginemos se nós, nem pensando nisso, estivermos hoje. Fomos como aquele aluno que chega na sala de aula, a lousa cheia de matéria, cheia de conteúdo, e ele ligado totalmente alheio, longe de tudo que a vida está ensinando. Lições dentro do próprio lar, que não são poucas, e muitas vezes são as mais difíceis. Essas lições estão sendo dadas ali dentro, dia após dia, e pedem que a gente apenas tenha um pouquinho de compreensão, um pouquinho de paciência, um pouquinho de amor, amar o próximo como a si mesmo. E a gente tem dificuldade nisso. Esse está totalmente alheio. Ah, então esse nunca mais volta para cá? Não, volta, sem dúvida. Afinal, estamos num planeta escola, num planeta onde aprendemos muitas coisas. Só que não volta com toda esta liberdade que nós temos. Muitas vezes limitados fisicamente, limitados intelectualmente, limitados socialmente. As limitações impostas pela própria conduta daquilo que nós não soubemos aproveitar no passado. Mas o problema maior são aqueles que não aproveitam absolutamente nada. Vem tentar se matricular novamente na escola no comecinho do ano que vem. E o que diz a diretora para ele? Olha, aqui não vai dar mais. Ah, mas para onde eu vou? Você vai para um outro planeta. Existe outro planeta? Há muitas moradas na casa de meu pai. Será que todas são iguais ou melhores que esta? Será que pode ter alguma um pouquinho mais complicadinha que essa? Um pouquinho mais difícil? Será que nós já não estagiamos lá em alguma reencarnação anterior nossa? Estamos aqui pelos nossos méritos de empenho, de perseverança no bem? Enfim, pelas qualidades que nós conseguimos assimilar, que sabemos que temos que praticar, mas que às vezes nos furtamos de fazer isso no nosso dia a dia. Vai chegar um momento em que nós não mais seremos permitidos frequentar o mesmo meio que essas pessoas um pouquinho mais avançadas estarão. E teremos que ser exilados para esses outros mundos. Para aprender, para assimilar, para entender cada vez mais e melhor as lições que nos estão sendo dadas agora. E não são poucas, não é mesmo? Não são poucas. A gente começa, como eu citei, na família, vai para o trabalho, entra na religião, passa pelo meio social e tudo nos está sendo oferecido quase que de mão beijada. E a gente deixa tudo passar, ou alguma coisa passar. Na questão última do Livro dos Espíritos, é feito um questionamento ao Espírito a respeito de como é que ele faz a avaliação, se aproveitou tudo que poderia ter sido aproveitado no seu dia. E ele responde: quando eu deito, eu faço uma passada por tudo aquilo que aconteceu no meu dia e vejo aonde eu acertei e aonde eu errei. Nós conseguimos fazer isso? Algum de nós faz isto? Faz isto e consegue dormir? Porque se começar a pensar em tudo aquilo que a gente deixou de fazer, ou deixou de cumprir,
ou que poderia ter feito melhor e não fez, a gente fala, meu Deus, foi um dia que eu poderia ter aproveitado melhor. Mas que coisa boa! O que vai acontecer amanhã com toda certeza? Um novo dia vai nascer. E se esse novo dia vai nascer, vai ser uma nova oportunidade. Vamos aproveitá-la? É a proposta. Mas afinal de contas, nasce um dia, nasce uma nova vida, nasce uma nova oportunidade. Para quê? Perfeição. Alguém já ouviu essa palavra? Alguém já pensou nessa palavra? Perfeição. Dizem que o único ser perfeito é Deus. Então nós temos que pensar numa perfeição relativa. E para termos ideia do que seja uma perfeição relativa, que nós temos que tentar alcançar obrigatoriamente, porque é uma lei natural, a lei do progresso, cabe nós darmos uma olhadinha nos caracteres do homem de bem, que está na questão 918 do Livro dos Espíritos. Quando a gente começa a lê-la, a gente percebe que tem muita coisa ali que a gente não vai conseguir fazer nessa. Tem muita situação, por exemplo, o egoísmo, que a gente vai ter que deixar um pouquinho para o próximo. Porque afinal de contas, estou pensando um pouquinho aqui no meu, né? Tá, um pouquinho vai. Mas quando a gente só pensa no nosso lado. Outra coisa que a gente pensa bastante é no nosso orgulho ofendido, no nosso orgulho que é ferido. E não é à toa que a doutrina espírita nos fala que as duas grandes chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Todos os males que advêm, todos os problemas que nós estamos passando, advêm justamente dessas duas grandes chagas. E nós temos que trabalhar para que isso não se repita nas próximas reencarnações. E afinal de contas, o que nós fizemos hoje nesse sentido? Essa sempre é a pergunta que fica. E a gente sempre, nessas perguntas, vê que poderia ter feito muito mais. É uma exigência, uma obrigação? Não, é uma proposta. Afinal de contas, a doutrina espírita não nos obriga a nada. Aliás, não é somente a doutrina espírita. Paulo, o apóstolo, já falava isso lá atrás. Quando questionado a respeito, ele fala assim, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quantas coisas não são lícitas que a gente faz, mas não são convenientes, não são apropriadas. Nós devemos batalhar o máximo que possível para tirar isso do nosso caminho. Ah, mas então eu vou dessa encarnação virar um anjinho. Jamais. A proposta não é esta. A proposta é darmos um passo adiante. É sairmos daqui melhor que quando nós entramos. É sermos mais humanos, sermos pessoas mais propícias a fazer o bem, propícias a entender um pouco mais o problema que o outro esteja passando. Deixarmos um pouquinho só de olharmos para os nossos próprios problemas e verificarmos que outras pessoas precisam também de nós, ao nosso lado, ao nosso redor. Não são poucas. E a gente percebe que fazendo isso, levamos melhores notas para as nossas próximas reencarnações. É lei? Sim, é lei. É lei porque nos faz progredir cada vez mais e mais. Sem fim? Espero que não. Porque é interessante que quando nós fomos criados, Deus nos colocou dentro de nós a chama do amor. E por mais ruinzinho que a gente possa parecer ou tentar ser, essa chama nunca se apaga. E basta que nós quisermos ou desejarmos algo melhor para nós, ela novamente se reacende. Nós devemos ter percebido isso inúmeras vezes no nosso próprio comportamento. Como nós nos sentimos bem quando fazemos o bem. Quando nós nos sentimos bem quando vemos, por exemplo, uma casa dessa e participamos de uma tarefa como essa que foi proposta pelo irmão, de presentear crianças, que nos faz tão bem a nós próprios. Às vezes a gente acha que está fazendo bem para o outro, né? Não, somos nós os maiores beneficiados. E sendo assim, nós cada vez mais estamos melhorando aquele dia na escola da vida. Para quando chegar a grande prova da desencarnação, sabermos e termos o que apresentar. De outra maneira, não tem condição. De outra maneira, nós vamos e voltamos, vamos e voltamos, vamos e voltamos. Quantas vezes? Sem fim, sem número para acabar. Talvez esta nossa não seja a última, mas talvez seja aquela que faça a diferença para as próximas. Algumas pessoas já perceberam que alguns assuntos que se falam dentro de uma casa espírita não são assim tão estranhos à nossa mente.
Já notaram que muitas dos temas utilizados e abordados, já ouvi falar disso alguma vez na minha vida? Será que nós estamos ouvindo isso pela primeira vez? Será que estamos sendo chamados pela primeira vez a isto? Ou será que já ouvimos isso de inúmeras outras maneiras, mas ainda não demos a atenção devida? É justamente isso que a gente pede quando a gente vem falar de reencarnação. Reencarnação é justa e é a maior prova da justiça de Deus. Nós não vamos conseguir completar todas as nossas tarefas. Aliás, o Espírito André Luiz nos fala que os espíritos que reencarnam e são completistas, completam todo o seu plano reencarnatório, são pouquíssimos. Nós podemos chegar aqui com uma quantidade enorme de coisas para fazer e deixarmos várias delas para serem feitas. Porque justamente nós somos espíritos em evolução. Espíritos ainda com uma série de falhas, mas que nós podemos corrigi-las. Então, quando a gente coloca alguns pontos aqui e a pessoa fala, poxa, eu já ouvi isso em algum lugar, tenha certeza disso. Não é a primeira vez e não será a última vez, mas que seja a vez que faça a diferença. Em que sentido? Naquela família que nos espera, no trabalho que nós vamos amanhã participar novamente, nessa sociedade que nos cerca, nos comentários que nós ouvimos, que muitas vezes podemos ou não participar. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelo afã, pela instabilidade de outras pessoas e acabamos adotando para nós aquela ideia que vai nos atrapalhar muito na nossa jornada evolutiva. Mas mesmo assim nos deixamos levar achando que não tem consequências. Nossa irmã falou do Espírito preposto de Jesus que está nos velando constantemente pelo nosso bem. E a cada momento que nós nos desviamos do caminho, o trabalho da espiritualidade é enorme para nós novamente nos reconduzir a esse caminho do bem. Pensemos nisso. As propostas são dadas constantemente a nós. Só pedem que nós as aproveitemos um pouquinho, para cada vez mais e melhor adquirirmos condições de evoluir, de passar para um plano melhor, passar para um nível superior. Se isso não acontecer, não tem problema. Temos nada mais, nada menos do que a eternidade. Quanto tempo durará a eternidade? Uma eternidade pode durar bem mais que a eternidade, dependendo, logicamente, de como estivermos, de como nossa mente estiver, de como a nossa consciência estiver. Ou ela pode passar extremamente rápido, trazendo-nos sempre felicidade, trazendo-nos sempre paz, trazendo-nos sempre a certeza do dever cumprido a cada dia. Teremos daqui a pouquinho, talvez de umas 2, 3 horas, novamente a possibilidade de refletir em mais este dia que nos foi dado. Que tal se a gente amanhã começasse o dia bem e lá no final do dia acabasse ele bem também? Fiz todo o bem que eu podia. Fiz todo o bem que estava ao meu alcance. Certamente estaremos aí adquirindo cada vez mais e melhores condições para as próximas reencarnações. Elas virão, mas elas serão cada vez melhores, só dependendo de nós. Muita paz a todos.